O dia hoje é de convívio, é de partilha e, portanto, temos aqui algo mais para falar que não sou eu, é um livro. E para falar disso também, outras pessoas estão indigitadas, não eu próprio. E, portanto, eu vou falar pouco. E nesse sentido, eu vou, e para dar sequência ao nosso programa, em que, além dos nossos oradores que estão aqui presentes, vamos contar também com a participação de um cantor, um intérprete. Eu prefiro chamar-lhe uma voz, porque ao dizer uma voz estou claramente já a dizer que é alguém que vale a pena ouvir e que todos nós vamos também ser dessa opinião no final, estou certo. Vamos ter também a colaboração do grupo de teatro da Fundação Jorge Antunes e depois teremos a oportunidade no final de conviver um pouco e trocar impressões num espaço mais ao lado que está preparado para esse efeito. Portanto, são tudo ingredientes pelos quais eu acho que vale a pena estarmos aqui presentes. E para não me alongar mais, eu vou passar a palavra então a uma pessoa que tem uma grande vantagem para mim, porque permite-me ser poupadinho nas palavras. Isto porquê? Porque a pessoa a quem eu vou dar a palavra de seguida é a professora Conceição Lima. E de facto, além de ser uma pessoa que dispensa apresentações, há bocadinho eu rejubilava com o facto de ter aqui altos representantes do poder local e não é todos os dias que se tem um embaixador ao lado. Porque é assim que eu vejo esta senhora neste momento. É uma das principais embaixadoras do que melhor se faz em termos culturais na nossa terra e não só. E portanto é com grande prazer, com grande orgulho que eu tenho aqui ao meu lado e a quem eu vou passar a palavra para ela proferir aquilo que preparou no âmbito da programação de hoje e vou-lhe passar a palavra. Professora Conceição Lima, o microfone é seu. Então, boa noite a todos. Eu começo por ficar, já até estou um bocadinho corada, mas foi por elogio. E começo a ficar atrapalhada por isto, porque é demasiado sonante aquilo que disse, embora eu aceite com orgulho esse elogio. Muito obrigada por ele. Bom, coube-me, na distribuição de tarefas que cabem às pessoas que vão falar esta noite, coube-me a mim falar do autor, Francisco Correia. Quase que é paradoxal isto, porque eu conheço Francisco Correia há mesmo muito pouco tempo. Não andamos juntos na escola, não andamos pelo liceu, não nos cruzamos na faculdade, não fazemos parte de famílias comuns que tomam o café, que passam o fim de semana juntos, não pertenço ao meu círculo apertado de amigos, mas contudo, eu já lhe chamo, e acho que é recíproco, eu já lhe chamo amigo. E porquê? Onde nos cruzamos? Cruzamos-nos exatamente nos corredores da cultura. Eu conheci o Francisco Correia quando alguém me segredou, ao preparar a Hora da Poesia, logo nos seus primórdios, no início, já lá vão 2 anos, alguém me disse, há aqui alguém em Vizela que publicou um livro. E eu quis saber quem era essa pessoa, precisamente para ajudar a divulgar, para, enfim, conhecer e ajudar a divulgar, que era o papel, era e é, o papel da Hora da Poesia. E foi assim o nosso primeiro contacto. E chega isso, para poder falar de Francisco Correia, atrevo-me a dizer que sim, porque foi exatamente a partir desse contacto inicial, com várias conversas saborosas, como é que diz? Aquela expressão brasileira muito sua. Eu não gosto de jogar conversa fora. Sem jogar conversa fora, era isso mesmo que eu queria. Sem jogar conversa fora, em que nós fizemos conversas, até não demasiadamente longas, mas muito saborosas, muito ricas, muito recheadas. E eu fui, naturalmente, provavelmente, quando eu lançar algum livro, o Francisco poderá dizer o mesmo, que também já me conhece alguma coisa, que já me pode falar um bocadinho de mim. Eu acho que conheço um bocadinho porque tive de o mostrar aos outros. E o papel de quem divulga a poesia na Hora da Poesia é exatamente conhecer o autor através da obra. Poder-me-ão dizer, nem sempre a verdade vem por aí. Pois é,
mas o contacto vem antes, aos encontros, às conversas, à opinião, ao parecer que fica, há uma deixa que se deixa, e tudo isso nos ajuda a começar a desenhar um perfil. E na verdade eu hoje consigo, com segurança, deixa-me dizer, sem pretensão nenhuma, dizer que conheço o Francisco Correia. E conheço mais ou menos bem, com traços mais ou menos definidos, em relação ao seu papel de pai, que aprecio, ao seu papel de marido, que também conheço, ao seu papel de professor, do qual tive ecos, porque também já foi essa a sua carreira, ao seu papel, e agora vou carregar um bocadinho mais nas tintas, porque é para aí que eu quero ir, ao seu papel de cidadão, ao seu papel de escritor e ao seu papel de poeta. Sobre o papel de pai, marido, enfim, não vou pronunciar-me, mas quem tem princípios, quem defende os valores, vê-os lá. Eu compete mais daquilo que aprecio, daquilo que me apercebo, poder falar do cidadão, em primeiro lugar. Sabemos que exerce vivamente a sua cidadania e que não vira a cara às situações em que pode achar e acha que pode lutar por um mundo melhor, seja ele nas fileiras que forem. É esse o seu ponto de vista. Como cidadão ainda, é um homem solidário. Quem conhece o seu percurso de escrita, particularmente no que diz respeito à poesia, sabe que dos livros publicados, 2 deles reverteram integralmente a favor de 2 associações de solidariedade e de apoio, uma à AIREV e outra à Casa de Telhado em Santo Eulália, a AIREV cá em Viseu. Portanto, um homem solidário. Depois, um homem a que eu chamei o escritor e o poeta, um homem de cultura. E deixa-me parar um bocadinho, eu não vou amassar, já estou quase a acabar. No que diz respeito a falar do homem de cultura, é porque é efetivamente um homem de cultura. Estaríamos aqui a noite inteira para racionarmos em conjunto sobre o que é isso, ser alguém da cultura. É que ser da cultura e ser culto não se decalcam, não é necessariamente a mesma coisa. Muitas vezes não é a mesma coisa. A verdade é que eu acho que Francisco Correia é um homem de cultura e é um homem culto. Ele põe, como já vimos, mesmo informalmente, como foi a forma como nos recebeu agora, ele põe sempre um valor muito específico na palavra, dá erudição, é erudito naquilo que diz, naquilo que escreve, valoriza a palavra, escolhe-a, procura e, valorizando-a, está a passar de si o melhor que tem enquanto escritor. Como poeta, eu este livro francamente não conheço, estou ansiosíssima por conhecer, porque ainda não conheço, foi-me oferecido agora, mas até é bom, porque assim estou mais a zero para apreciar, não é? Mais para apreciar. E agora deixem-me falar como poeta. Claro que, enfim, não é que me agrade mais, mas é o assunto em qual eu me sinto um bocadinho melhor e que eu conheço bem, porque eu conheço bem, posso dizer, a obra de Francisco Correia. Ele é um homem que, além de escrever muito bem, como eu digo, ele põe erudição no que diz e no que faz, e até na forma como nos trata, há uma galanteria, um cavalheirismo em permanência que está à vista de todos. Acho que nem preciso de repetir e de referir. Mas, enquanto poeta, ele salta um bocadinho de todo este perfil que eu estava a tentar desenhar, porque é um homem que nos acompanha nos sonhos, que desenvolve os sonhos. Como dizia Teresa Horta, e a Teresa Horta, eu vou dizer como dizia, não, diz. Ela não vem sábado ao aniversário da Hora da Poesia, mas como passou pela Hora da Poesia, manda-me uma mensagem e diz, a determinada altura, uma frase que eu acho lindíssima, e que diz que o poeta é o homem que faz os sonhos, porque fala de sonho, de esperança e de liberdade, que é a criatividade maior. Então, se é a criatividade maior, o sonho, lutar pela utopia, é esse o caminho que eu quero também referir em relação ao Francisco. É também um homem que cultiva o sonho e nos leva também a sonhar com um mundo melhor e, portanto, ter presente o sonho nas nossas vidas.
Por isso, e para rematar, eu espero que este homem de cultura, e que trouxe até Vizela uma mais-valia, mais uma pegada firme, e congratulo-me por isso, e saúde os vizelenses por terem entre si um homem que, não sendo vizelense, já cá pôs as suas raízes, que nos traga mais uma pegada forte na cultura. É um orgulho poder estar aqui nesta noite a acompanhar um homem que luta, na sua medida, pelo avanço da cultura. Estes são, definitivamente, a cultura e o sonho, os laços que também não morrem. Muito obrigada a todos. Start spreading the news. I'm living today. I want to be a part of it. New York, New York. This vagabond shoes, how long it is rain, and make a brand new start of it. New York, New York. I will wake up in that city that never sleeps, to find I'm king of the hill, top of the hill. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it. New York, New York. If I can't make it there, I'll make it anywhere. Is up to you. New York, New York. Agora para aqui, vamos passar para a palavra, quero ouvir. I will wake up in that city that never sleeps, to find I'm king of the hill, top of the hill, and #1 king of the hill. These little town blues are melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. If I can't make it there, I'll make it anywhere. Is up to you. New York, New York. Muito obrigado. Começo por saudar todos os presentes, registando com muito agrado tão grande plateia, que é coisa muito pouco comum, digo com alguma autoridade, em lançamentos de livros, e isto diz muito do que Francisco Correia é e representa para a sua comunidade vizelense. Cumprimento também a mesa, começando pela minha querida e estimada amiga Conceição Lima, uma mulher de letras, da poesia em particular. Antecipo até o aniversário feliz dos 2 anos. Eu estarei cá e trarei pessoas. Antecipo o aniversário que se realizará aqui mesmo, no próximo sábado, dos 2 anos da Hora de Poesia, um programa que seguramente muitos de vós conhecerão. Sou também o André Costa, que irá partilhar também comigo algumas palavras sobre esta obra, e queria deixar aqui uma palavra de agradecimento ao Cândido Caldas, que fez as ilustrações de capa e contracapa
do livro. Eu não sei se ele está presente, mas eu gostava de uma salva de palmas para ele. Ao meu querido amigo Francisco Correia, este é, costumo dizer, na nossa private joke, é o segundo encontro e meio literário como editor, que editei em 2012, o Sob Fogo da Rosa, mas em 2010 estive quase a editar, e aliás quem me editou era da Chantela, que era minha, portanto esse registro também, e agora é com particular orgulho que edito este seu primeiro romance. E só tenho que lhe agradecer também a confiança em pedir-me para dar umas pequenas palavras que eu irei ler, não quero que fique nada por dizer sobre este Laços de Amor Não Morrem. Estes Laços de Amor Não Morrem, que hoje apresentamos, é a primeira incursão de Francisco Correia na categoria de romance, depois de 4 títulos em poesia. Segue os trilhos de Herman Hesse, Oscar Wilde e James Joyce, a título de exemplo, todos estes com primeira produção na área da poesia, mas que depois apostaram na produção efetiva na área da novelística, através da qual conseguiram assinalável notoriedade e ainda hoje são reconhecidos. Como editor, e exclusivamente como editor, aconselho a mudança, a aposta em romance, e digo, adivinhando desde já um olhar de censura da minha querida amiga Conceição Lima. Todavia, acrescento, aconselho, caso saibam o que estão a fazer, e o façam bem. Ora, é justamente por aqui que eu gostaria de começar a minha recensão deste romance. Francisco Correia soube fazê-lo muito bem, surpreendentemente bem. Mas colocou a fasquia num elevado patamar de risco, recuperando uma narrativa há muito arredada das artes da escrita, um romantismo clássico perdido desde Musset, Walter Scott, Byron ou Chateaubriand, ou dos lusitaníssimos Garrett, Camilo ou Jules Diniz. Isto transcende em muito a mera casualidade de se criar um enredo onde tais características sobressaiam. Francisco Correia consegue, admiravelmente, um estilo de linguagem que nos seduz pela pompa das palavras, com um vocabulário riquíssimo, profundamente poético e sugestivo. Nada falta, nem o ufanismo tão característico do período romântico. Estes Laços de Amor Não Morrem situa-se em 2 espaços temporais curiosamente divergentes da matriz romântica onde são inscritos. O primeiro, em plena Primeira Guerra Mundial, pelo ano de 1915, e o segundo, no tempo atual. Como cenário de fundo, esta vossa Vizela, a dos inícios do século XX, e a atual, um século depois, aliás, mais que atual, visionária e sugestiva de algo que se poderá e deverá fazer. Fala-nos da história de uma família inglesa, dos seus encontros, desencontros, dramas e paixões. Sob o fio condutor de um amor intemporal e imortal que atravessa toda a obra, Francisco Correia cria uma história cativante e arrebatadora que nos prende em todos os pormenores. Reveladora de um profundo estudo da época, atenta a todos os pormenores, minuciosamente descritiva, fica conferida de uma credibilidade única e é quase um documento histórico pelos detalhes dos costumes, na fidelidade na descrição de locais, cenas, usos da época em que o romance se inscreve. Este romance, como disse atrás, organiza-se em 2 partes, separadas por um século. Um aspecto notável que irão notar quando lerem a obra é o facto de a linguagem acompanhar este arco temporal, sobretudo nos diálogos, muito circunstancial e decoroso na primeira parte, mais informal e moderno na segunda. A primeira parte abre com um epígrafe de Camilo Castelo Branco, retirada das novelas do Minho, aliás exposta, tal e qual, como diz a nota do autor, aqui em Vizela, no Jardim Manuel Faria. Diz-nos, e cito Camilo, das 7 pessoas que em junho de 1851 se estiaram no Sinceral do Vizela, vive somente uma, que sou eu. E pretende, tão somente, remeter o leitor para os tempos em que Caldas de Vizela ostentava orgulhosamente o título de Rainha das Termas de Portugal, e onde Camilo lembra saudosamente os seus amigos a se estiar no Sinceiral, isto é, a dormir a sesta à sombra dos muitos salgueiros do parque.
Francisco Correia não deixa nenhum pormenor ao acaso. Parte importante da narrativa corre justamente sob o cenário do Parque das Termas, a Ilha dos Amores, do Chalé do Parque ou do Casino, e as descrições pormenorizadas, incluindo o nome de alguns dos pequenos barcos arrendos, fazem parte do cuidado que o autor tem em ambientar o leitor. A atenção ao detalhe projeta-se também na descrição cuidadosa dos personagens, da sua indumentária, das suas características, das suas idiosincrasias. À conhecida arrogância, jactância e sobrançaria dos ingleses, assume-se resposta à altura de personagens portugueses, originando curiosos despiques. Historicamente, está presente e evocada várias vezes a mais antiga aliança diplomática do mundo, celebrada no longínquo ano de 1372, justamente aqui em Vizela, pelo Pacto de Tagilte. Todavia, perpassa a sombra negra do ultimato inglês de 1890, ainda bem presente no espírito e honra dos portugueses em 1915. Atentem a alguns diálogos do livro entre o adido militar inglês Winston Shaw e o advogado Gaudêncio Guzmão. Vou citar. Então, me diz da situação que a Europa vive, Capitão Shaw, começou o Dr. Gaudêncio Guzmão. Um disparate, respondeu, fulminante o capitão. O quê? Voltou o Dr. Gaudêncio Guzmão à pergunta. A Europa ou a guerra? Ambas, afirmou o capitão Winston Shaw, altivo, em jeito que nunca se engana e raramente tem dúvidas. Mostrou-se entregado ao Dr. Gaudêncio Guzmão e prosseguiu. Bem me parecia que alguém que vem de uma rocha só umbilicalmente ligado à Europa não podia ter, senão, essa opinião, rematou o Dr. Gaudêncio. O capitão Shaw, com a fleuma inerente ao tipo, procurou seguir por outro caminho, argumentando. Indique, o chá, o que restou da vossa aventura inglesa. Não se esqueça da marmelade, Capitão Shaw, e já agora de como tomar o chá em chávena fina, não em canecas de rofia, ripostou a contragolpe Gaudêncio Guzmão. Peanuts, doutor, peanuts, tentou resumir o Capitão Shaw. O Dr. Gaudêncio Guzmão, posicionando-se como estivesse numa tribuna, retorquiu implacável. Bem, stricto senso, falando, se o vosso rei Carlos II tivesse passado mais tempo com a nossa venerável infanta Dona Catarina de Bragança, ao invés de aumentar a prole de bastardos com damas de serventia, talvez a aliança Portugal-Inglaterra fosse uma aliança de sangue, também em terras de sua majestade, e não apenas comercial. E riposta o Capitão Shaw. Meu caro doutor, como bem sabe, as relações matrimoniais nascidas de acordos diplomáticos não são as mais propícias das relações fecundas. Bem sei, caro capitão, bem sei, pareceu inimigo Gaudêncio Guzmão. Mas logo de seguida acrescentou, mestre Davis, o nosso Dom João I e Filipa de Lencastre, a vossa Philippa of Lancaster, é que não deveriam estar de acordo consigo, pois tiveram 8 filhos. E que sorte, caro doutor, e que sorte, sangue inglês que vos fez partir por esse mar fora. Não seja por isso, meu caro capitão, pois se vamos por aí, já fervilha para nossas veias sangue fenício, romano e persa. Meu caro doutor, por vezes, quanto mais condimentos, menor o apuro, respondeu o inglês. Isto é um exemplo de algumas altercações que existem a miúdo no livro, em várias circunstâncias, em circunstâncias sociais, em circunstâncias familiares, este despique entre Portugal e Inglaterra, mas a posição do autor acaba por ser muito engraçada, defendendo sempre os interesses de Portugal e nunca se deixando de submeter à arrogância dos ingleses. À boa maneira de uma novela de estilo romântico, o bem triunfa sempre sobre o mal. Todavia, na primeira parte do livro, o desenlace é a todos os níveis trágico. A desilusão, a perda, a morte e a desgraça prevalecem. Terá de passar um século para o epílogo desta história ter contornos finais de justiça, amor e reencontro com o destino. Mas quanto a enredo, não convém revelar mais. Mais que o destino interessa a viagem. Embarquem nesta viagem com o Francisco, esta viagem que o Francisco nos proporciona. Fico muito contente por me ver associado a este laços de amor mamorrem, uma lufada de ar fresco, um estilo arrojado e pouco comum de hoje em dia se conceber um romance. Hoje, quando se fala em crise de leitura, na crise dos livros e na produção editorial, somos forçados a refletir se todos nós, intervenientes na produção literária, estamos realmente a cumprir com o nosso papel de aproximar o autor ao leitor. Devemos também refletir sobre a atualidade dos nossos clássicos e da dificuldade que o novo autor, fora dos grandes planos de marketing editorial,
e a sua dificuldade em se fazer ouvir? Será que cortamos definitivamente as linhas de comunicação entre quem escreve e quem lê? Não será redutor falarmos eternamente de uma crise financeira para sustentar e explicar todos os nossos insucessos? Creio vivamente que pela linguagem, pelo enredo, pela afirmativa descomplexidade, este livro possa recuperar o gosto de muitos pela leitura. Aconselho firmemente a que todos leiam este romance. Para o Francisco, deixo os meus parabéns pelo esforço, pelo trabalho de investigação, pelo talento e pela qualidade desta produção. Creia-me quando lhe digo que não são muitos os capazes de criar um estilo como corajosamente o Francisco criou. Já o sabia, um exímio poeta, mas agora tenho também como um brilhante novelista. Muitos parabéns. Estava um dia radioso e foi com disposição condizente que Edward O'Connor, Suellen O'Connor e a sua criada Leonor chegaram às terras, pela entrada do parque, não sem antes terem demorado em umas compreensões de circunstância ao longo do trajeto. Edward O'Connor estava particularmente bem disposto e compunha ainda a sua cartola do último aceno quando os jovens se insinuaram para a porta, dando de caras com Luís Alberto. Estático, sentiu um ardor no coração. Mas foi ao vê-lo sorrir, com uma facilidade que esbanjava vida e uns lábios vermelhos que deixavam antever umas pérolas magníficas, que Luís Alberto compreendeu que Suellen seria a mais bela realização da sua tela. Estendeu-lhe a mão para entrar e aquele gesto, tão galante quanto inesperado, serviu-lhe para arrancar outro sorriso do rosto de Suellen. Luís Alberto também lhe sorriu e, cumprida a sua missão, deu início à retirada, quando ouviu a sua voz. E foi assim que Luís Alberto soube que a família... E foi assim que Luís Alberto soube que a família O'Connor iria estar nessa noite no casino. Ao entrar no salão, onde estava a nata da sociedade de Vizela, viu muitas cabeças voltarem sobre si. De ego inundado, sentiu coragem quanto basto para avançar até ao grupo de jovens, entre as quais tinha descoberto Suellen. Parar a uma distância cautelosa e, sem articular palavra, cravar os seus olhos nos dela. E por um tempo roçava a ousadia, até ela comprometida a baixar o olhar, ao mesmo tempo que dos seus lábios se esgueirava um sorriso. Mas no dia seguinte, pôde enviar a sua mensagem ilustrada através de Leonor, que viera buscar umas pressões para Brian. A resposta chegou pela mesma via. Eram 15 horas, mas Luís Alberto já se encontrava nas termas desde as 14h30. E não sabia se lhe tinha custado mais essa meia hora de espera se os 2 dias anteriores. Mas ali estava Suellen. Não.
Queríamos aproveitar para chamar os membros do Grupo de Teatro da Fundação Jorge Antunes e os figurantes que colaboraram connosco para vir ao palco, como forma de agradecer, porque foram os protagonistas. Não foi teatro, foi cinema, mas houve muito trabalho por trás. E a encenadora, a Diana, sem a criatividade de uma encenadora como a Diana, dificilmente um grupo de jovens que faz teatro amador conseguiria fazer isto. Substância a determinadas ideias que muitas vezes parecem clichês, mas que nós temos que lhes dar substância quando dizemos que os jovens realmente são o futuro, e nós temos que também ser atores, temos responsabilidade em lhes dar também voz, palavra e palco. Estamos quase no final, mas não vamos terminar ainda sem dar voz aqui ao professor André Costa, que teve seguramente a ingrata tarefa de rever a obra, porque eu sou da opinião de que, independentemente de nós acharmos se tem qualidade ou não, se escrevemos assim ou assado, o primeiro teste é este. E depois pela responsabilidade social que é também de nós convidarmos uma plateia como esta, pessoas que têm que além que são amigos, sim senhora, mas têm funções, têm responsabilidades, têm tarefas, e portanto a responsabilidade é grande de lhes dar certezas sobre aquilo que estamos a falar, sobre o produto que lhes estamos a sugerir. E portanto seguramente que não foi uma tarefa fácil, mas melhor do que eu, ele terá algumas palavras a dizer. Portanto, professor André Costa, o microfone é todo seu. Boa noite. Boa noite a todos. Antes de mais, saúdo a plateia, saúdo também a mesa, que já tive a oportunidade de dizer aqui coisas muito interessantes sobre o autor e também sobre a obra que hoje aqui tivemos a oportunidade de conhecer. Eu conheci um bocadinho antes, naturalmente, pela função que me coube. Em primeiro lugar, eu queria dizer que é para mim um privilégio conhecer e contactar com o autor, Francisco Correia, pelas suas qualidades pessoais, que certamente todos conhecem, a sua inteligência, a sua perspicácia, a sua dedicação, a sua amizade. É sem dúvida uma pessoa exemplar, e apesar de eu não conhecer há muitos anos, conheço alguns, mas naturalmente nutro por ele também grande amizade. Por outro lado, foi também para mim um grande privilégio poder contactar com esta obra da forma que o fiz, não só na perspectiva de que eu tinha de fazer um trabalho de verificação, enfim, de correção, mas foi para mim, acima de tudo, também um prazer muito grande ler a obra enquanto obra literária, enquanto romance que de facto o é. E esta obra proporcionou-me logo desde o início um prazer imenso na sua leitura, um prazer que aliás eu tive a oportunidade de partilhar e de comprovar com o Francisco, também com a minha mulher, por exemplo, porque tem uma leitura que cativa, que surpreende e que nos obriga a querer continuar, às vezes, apesar do cansaço, continuar a ler. E o meu testemunho para já é exatamente este, é que de facto vale a pena ler este romance, que eu julgo que será o primeiro. Sim, julgo que será o primeiro no sentido de que não será o último. Não é? Espero que seja essa a situação. Pelas palavras do editor, nós já ouvimos aqui aspectos extremamente interessantes. Eu vou fazer uma abordagem um bocadinho diferente, também evitando não repetir muitas das coisas que já foram aqui ditas e com as quais eu concordo plenamente. E começaria por salientar 3 virtudes que me parecem dignas de destaque neste romance.
Em primeiro lugar, acho que irá despertar em todos o interesse pelo facto de a ação que aqui nos é apresentada ser uma ação claramente situada. E ela é situada em várias dimensões, em vários domínios. Em primeiro lugar, ela é situada na história da Europa, de uma Europa recente. Já se disse aqui que esta ação começa no início do século XX e vem até aos nossos tempos. E o seu autor tem a capacidade de convocar sistematicamente aspectos desta história recente, combinando-os também com aspectos até anteriores, o que obriga a uma atenção permanente do leitor, que obriga o leitor a convocar os seus conhecimentos para que, de forma mais clara, possa perceber a intenção e possa perceber o texto. Por outro lado, esta é uma ação também situada no espaço, uma ação situada geograficamente na zona de Vizela. E os leitores que leiam este livro, naturalmente, e principalmente aqueles que são daqui de Vizela, vão poder identificar muitos espaços, muitas instituições, costumes, e isto certamente criará também alguns laços entre o leitor e os laços de amor que não morrem. Por outro lado, queria também salientar uma outra perspectiva, que é o facto de estarmos perante uma ação situada não já na história, não já no espaço, mas uma ação situada naquilo que são as vivências humanas, ou situada no íntimo do ser humano. E aquilo que me leva a dizer isto é que, de facto, o ponto-chave de todo este romance é um sentimento que todos nós partilhamos, que é o amor. E o amor surge aqui em várias acessões. Surge enquanto amor que um homem nutre por uma mulher, espontâneo, arrebatador, a paixão, mas surge também sob outras formas, na forma de valor que, de certo modo, nos permite relacionar uns com os outros, é o amor que nós temos às artes, à cultura, à gastronomia, que também se fala aqui, é também o amor mais filantrópico, o amor que nos obriga a olhar pelo outro, a olhar por aqueles que estão junto de nós e que necessitam da nossa ajuda ou do nosso empenho, ou até, por vezes, apenas do nosso incentivo. Eu estou a dizer isto porque todas estas situações se encontram aqui neste romance e estão intimamente ligadas também com a vivência e até com um futuro próximo que me parece que se deseja para Vizela, não é? Por fim, uma terceira virtude, que certamente não será a última, mas guardei para o fim, que me parece que é aquela que dá corpo e que dá forma a tudo aquilo que eu disse anteriormente. E essa virtude é, obviamente, a qualidade da escrita. Já aqui foi dito que a escrita é, sem dúvida nenhuma, de uma qualidade comparável a muitos outros grandes escritores. Ela, apesar de ser a escrita de um primeiro romance, parece-me bastante serena, já bastante madura, com intenções muito claras e, por isto, eu disse há pouco que achava que este era o primeiro romance. Portanto, acho que estão aqui lançadas as bases e provavelmente também a vontade de se vir a escrever mais e provavelmente ainda com mais qualidade no futuro. Desta forma, o romance Laços de Amor não morrem e no que toca à qualidade da escrita, parece-me marcante, como já se disse aqui, pela qualidade das descrições, pela atenção ao pormenor, por uma capacidade crítica, pela análise aos comportamentos humanos e também por alguma ironia que tivemos, aliás, a ocasião de ouvir
naquele diálogo que nos foi aqui lido. E a ironia é talvez uma forma muito peculiar de observar a realidade que nos envolve e também, por vezes, de voltar a ironia para nós e também para que nós possamos melhorar e aperfeiçoarmos os nossos comportamentos, as nossas relações com os outros. Eu não me vou alongar muito mais, parece-me que já foram aqui ditas coisas extremamente importantes. No entanto, espero que aquilo que aqui se disse e também aquilo que eu disse tenha contribuído para que esta plateia parta para a leitura deste romance e parta, de facto, com a expectativa de que vai encontrar uma leitura agradável e uma leitura de qualidade. É certo que muitos dos que estão aqui nesta plateia têm laços de amizade mais estreitos com o Francisco Correia, uns mais, outros menos, certamente, o que os levará, eu diria, por deferência, a ler um livro, apenas por amizade. No entanto, eu creio que se esse for o impulso, ele será imediatamente, após as primeiras páginas, contrariado e o leitor benévolo, como diria Almeida Garrett, deixará de o ser logo após as primeiras páginas, deixará de estar a pensar que está a ler um livro do amigo Francisco Correia e vai ter a certeza que está a ler um livro de um escritor, um romance de um escritor. É só. Obrigado, Francisco. Bom, estamos quase a terminar e, portanto, eu vou utilizar as últimas palavras que tenho, antes que me faltem algumas palavras, só para 2 ou 3 comentários finais e depois terminamos dando o microfone a um amigo que está aí na plateia, que acho que tem uma surpresa também e que eu não quero deixar de lhe dar o microfone. Encerraremos dessa forma. Mas só 2 ou 3 notas finais antes de depois convivermos mais ali ao lado. Já agradeci e reitero os meus agradecimentos pela vossa presença aqui hoje. Espero, como ainda não terminamos, espero que esteja a ser um serão agradável, depois de um dia com os afazeres próprios a cada um de nós, e amanhã é sexta-feira, ainda é um dia de semana, ainda é um dia útil de semana. Portanto, os meus renovados votos de agradecimento. E porque falámos em agradecimento, eu não podia deixar de vincar 2 ou 3 situações de facto. Não só por esta magnífica mesa que me acompanhou hoje, mas por outros comentários que me foram chegando, estão a impulsionar muito, a voar com este romance. Bom, eu vou tentar arranjar asas para isso e seguramente, meu caríssimo amigo Cândido Caldas, se isto já é um grande voo hoje e se outros voos surgirem, eu terei imenso gosto em te levar comigo nessas asas, porque pelo brilhantismo que deste à capa e à contracapa com desenhos originais, é nessa medida que eu entendo a amizade. É hoje uns, amanhã outros, essa chain reaction é que aproxima as pessoas e é que solidifica as amizades. Portanto, muitíssimo obrigado, Cândido Caldas, é um trabalho belo e, como já foi referido, não são palavras minhas, mas foram ecos que me chegaram e, portanto, é justo referi-lo também aqui. Caríssimo amigo, porque é assim que nós já nos tratamos e essa é que é uma vantagem às vezes de ver que as pessoas com pouco conhecimento, mas surge ali um entendimento que é revelador de mais alguma coisa. José Luís Piloto, muito obrigado. Vamos nos ver por aí, ainda muito seguramente, como há bocadinho tiveste a oportunidade de levantar um pouco do véu, mas é justo que te agradeça neste momento. À Diana e demais equipa do Grupo de Teatro da Fundação Jorge Antunes, não me esqueço das primeiras palavras que ela me referiu, dizendo que, dada a riqueza dos diálogos, o melhor era fazermos disto um filme, mas, enfim, eu gosto de sonhar e gosto de ser arrojado, gosto de tirar o barro à parede, mas vamos por partes. Muito obrigado pelo trabalho que vocês desempenharam também aqui. Ao Sr. José Armando e ao Agostinho, para quem já os conhece, sabem que são o must das nossas iguarias aqui da terra.
Quem está de fora fica a saber que realmente o Sr. Zé Armando, a Pastelaria Fina, o Agostinho da Adega Avelino, se decidiram associar a nós com um ver de honra que temos ali ao lado. E, portanto, o meu grande agradecimento, e já tinha uma profunda admiração por vocês, e agora, de facto, esse agradecimento virou amizade, o que é uma coisa realmente também fantástica. Vou mesmo terminar dizendo o seguinte: Essa de Queiroz dizia que só um livro é capaz de fazer a eternidade de um povo. E saibam que ainda no domingo passado eu estava na Câmara Municipal de Matosinhos a assistir ao encerramento de uma sessão do Parlamento Europeu de Jovens, onde a minha filha esteve presente, e a dada altura lá não se falava do ouro que Portugal descobriu no Brasil, não se falava das nossas construções que ainda se encontram no Oriente e na Oceania. De repente falava-se era de Camões. E, portanto, de facto, é a cultura que é transversal aos povos e que perpetua realmente isso. E, portanto, foi isso que eu procurei fazer com mais este livro. Não por mim, mas pelo nosso povo e pela riqueza da nossa língua, que é de uma coisa absolutamente extraordinária. E também por Vizela, porque grande parte do cenário passa-se aqui em Vizela, além de ter ramificações por Inglaterra, por África e pelo Brasil. E, portanto, só um livro é capaz de fazer a eternidade de um povo. E se nós tivermos, e Fernando Pessoa dizia, qual é a melhor forma de um povo crescer? Deem-lhe um motivo, deem-lhe um objetivo, e o povo, ninguém parará o povo. E, portanto, é esse o objetivo. E estou-me a lembrar agora de um post dos Rotary Kids, benditas crianças que nós temos aí, que diziam: temos que ser loucos, nós precisamos de loucura uns pelos outros. E é essa loucura fraterna, tendo por essência um objetivo comum, que é o desenvolvimento de algo que é o nosso, neste caso a nossa terra, que não há coisa que nos una mais. E é nesse pressuposto que realmente nós estamos ao lado de uma cidade onde nasceu Portugal, Guimarães. Mas temos que dar a conhecer ao mundo que aqui em Vizela, e nomeadamente em Tagil, está o pacto mais antigo do mundo. E isso nós temos que nos empenhar, às vezes nem que fosse a última coisa que façamos. E, portanto, esse é um grande desígnio, entre outros, por exemplo. E, portanto, essa loucura sadia, com esse objetivo forte e sólido, de facto, ninguém nos parará. Era só isto que eu queria rematar. Vou passar a palavra agora ao Sr. Américo, que tem algo para nos dizer, na verdade, Sr. Américo, e depois convido-os todos, então, a passarmos ali ao lado e a convivermos um pouco mais, terminarmos a noite em beleza entre todos. Muito obrigado pela parte da minha toca. Não me despeço já, porque depois passo individualmente no final. Está bem? Boa noite a todos. Os parabéns ao Francisco, ao meu amigo Francisco. Com muito gosto estou aqui, a convite dele. Parabéns por mais um lançamento de um livro, de um bom trabalho. Por isso, meus parabéns. E da minha família também, que não pode estar presente. E então eu vou tentar declamar um poema muito velhinho, que eu aprendi há 40 anos e nunca mais esqueci. Cantaroleio acompanhado por um cunhado, Paulo Pacheco, do Francisco. Aprendi o cantaroleio algumas vezes, depois cada um foi à sua vida e ficou por aí. Mas eu, nesta apresentação do livro, lembrei-me que acho que ele se integra bem, precisamente, nos laços de amor. E então vou tentar fazer o melhor. Tu és sonho que sonhei, a flor que colhi e não plantei, o amor dos amores que vivi, a dor que já senti. Estás nos versos de um poema, das linhas em prosa de um tema, que um dia um poeta pensou e que por ser poeta nunca acabou. És cristal em cristaleira, coração vibrando num peito, como estranho numa fogueira, choras ao sentir a dor. Ris com a felicidade, és ar, és vida, és amor. E é só.